Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero ler um versículo curto, porque eu acredito que a grande maioria deva conhecer a história de Ló. E esse versículo que eu quero ler é Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Eu acredito que vocês conheçam um pouco, né, sobre Ló. Ele era sobrinho de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé, né? Então, Ló, ele caminhou com Abraão, ele viu a convivência de Abraão com Deus, ele viu a fé que Abraão tinha, né, a ponto de largar sua terra, e ele foi obedecendo, obedecendo o que o Senhor mandava fazer, ele fazia, ele seguiu os passos que o Senhor mandou. Então, Ló, ele viu a fé de Abraão, viu as coisas prosperando na vida de Abraão, porque Abraão obedecia ao Senhor. Que todo aquele que obedece ao Senhor, a tua vida prospera, né? A gente tem um versículo bem conhecido na Bíblia que diz: buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. E é assim que funciona a nossa vida com Deus. A gente vai buscando primeiro o Senhor e Ele vai cuidando das nossas outras necessidades. A gente não precisa se preocupar. Então Ló viu tudo isso, viu o tio dele prosperando cada vez mais. Por quê? Porque ele obedecia a Deus. E Ló recebia parte dessa bênção. Porque como ele caminhava com Abraão, Abraão prosperava, ele também prosperava. Então todo aquele que anda com um justo, com um ungido do Senhor, aquele que tem fé, que obedece ao Senhor, se ele está andando lado a lado, ele acaba recebendo um pouco das bênçãos também. Então ele foi participante dessas bênçãos. E chegou um momento, né, em que teve conflito entre os pastores de Ló com o de Abraão. Então, resolveram se separar. Ao invés de Ló querer colocar ordem, né, no povo dele, e talvez também o Abraão colocar ordem no povo dele para que não tivesse conflito, eles preferiram se separar. Até certo ponto, acredito que isso até tinha que acontecer, né? Porque foi Deus chamou Abraão para sair da terra, não chamou Abraão e Ló. Ló veio junto, né? Veio agarrado a Abraão e Deus não tinha orientado para isso. Mas então eu acredito que tudo foi consequências até para que no futuro eles se separassem, porque a promessa era para Abraão, não para Ló. Então Ló escolheu os seus olhos, né? Quando ele foi escolher a terra, ele escolheu a que mais parecia próspera, a que melhor era. E Abraão, por tanta confiança em Deus, ele sabia que aonde ele fosse, Deus estava com ele. Então ele não se preocupou com o futuro, ele se preocupou em se agarrar cada vez mais a Deus. Então Ló foi para Sodoma e Gomorra. Só que lá era um local que, pelo jeito, ninguém tinha conhecimento de Deus, e se tinham, ignoravam, né? Eles tinham uma vida muito violenta, né, cheias de pecados, então não era um povo que você deveria seguir o exemplo. Tanto é que a gente hoje, né, especialmente os recém-convertidos, não só os recém-convertidos, isso aí tem que ser pro resto da vida. A gente tem que estar vigilante com as pessoas que a gente vai estar convivendo, vigilante com o ambiente que a gente está. Por quê? Porque isso traz influência para a nossa vida. Então a gente tem que estar atento. E aqui a gente percebe, lendo, né? Depois vocês leiam com tranquilidade, né? Quando Deus, ali desde o início, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, começa já no capítulo 18, do versículo 17. Vocês começarem a ler para pegar a história toda, vocês percebem, assim, num contexto, que Ló, ele deu uma afastada, assim, do Senhor, porque já começou, permitiu, né, que as filhas se casassem com pessoas que não tinham a mesma crença que ele, mas ele ainda tinha uma certa convivência, um pouco de intimidade. Por quê? Porque quando chegaram os anjos na casa dele, ele reconheceu que não eram pessoas comuns. Então ele recebeu esses homens e ainda procurou protegê-los. E aquela cidade, o povo era tão corrompido que quando ouviram falar desses homens entrando na casa de Ló, foram atrás deles, né? Então a gente vê aí, por aí a gente já vê a corrupção, né?
que nível que estava aquele povo. E imagina Ló vivendo lá, aos poucos deixando Deus, isso acaba influenciando a família toda, né? Aí tanto é que ele deu trabalho para sair de lá. O anjo praticamente teve que pegá-los, né, pelo braço para levá-los embora da cidade. E quando eles estavam saindo da cidade, foram bem orientados que não era para olhar para trás, né? Mas a esposa de Ló estava tão agarrada com aquele lugar entrou tanto no coração dela que ela amava aquele lugar. Tá? Quando ela estava saindo, ela não estava aceitando muito sair de lá, porque ela queria continuar lá, ela estava feliz aonde ela vivia. Ou seja, Deus estava apagado da vida dela. Porque quando a gente começa a aceitar pecado, aceitar corrupção, aceitar tudo que está errado, conviver com aquilo e achar que aquilo está normal, é porque Deus está saindo da nossa vida. Estamos apagando Deus. E não é Deus que sai porque Ele quer sair, é nós que afastamos Deus de nossa vida. E isso ocorreu com a família de Ló. E quando eles estavam saindo, a mulher de Ló, por amor àquele lugar, ela olhou para trás. Estava tão agarrada que não seguiu o conselho do anjo e virou uma estátua de sal. Eu estava lendo o livro da história de Hebreus, do Flávio Joséfo. Ele nasceu mais ou menos uns 30 anos depois de Cristo, participou, né, daquela guerra que teve na época da perseguição, né, que os romanos fizeram contra os judeus, tudo. E ele fala, pelo menos naquela época que ele estava vivo, que até aquele momento a estátua dela ainda estava lá. Hoje não dá para dizer. A gente vê alguns vídeos na internet que dizem, né, que a estátua continua lá. Se vocês pesquisar direitinho, vocês vão ver até uma que eles mostram dizendo que é a estátua, né? Mas não temos como dizer isso, se isso é verdade ou não. Mas a mensagem que traz nesse texto para a gente é a importância da gente estar vigilante, da gente não estar se apegando ao que a gente está convivendo, a gente não se apegar aos bens materiais, a gente buscar o Senhor, a gente ter dependência do Senhor, obedecer o que o Senhor diz. E a gente só vai obedecer o que o Senhor diz se a gente buscá-lo diariamente. Aí a gente vai saber a vontade dele. Se a gente lê a palavra dele, a gente vai conhecer a vontade dele. Se a gente procurar se encher do Espírito Santo, a gente vai saber da vontade de Deus. Aí a gente vai obedecê-lo. A gente não vai se afastar. Mas a partir do momento que a gente começar a dar uma desculpinha, hoje eu não vou orar porque estou cansado. Hoje eu não vou ler a palavra porque eu preciso fazer isso ou aquela outra coisa. Hoje eu não vou no culto porque está chovendo. Quando começarmos a dar desculpas, a gente vai começar a afastar Deus da nossa vida. Se começarmos a afastar Deus das nossas vidas, o pecado vai bater na porta e vai entrar. Por quê? Porque a gente vai começar a apagar da nossa mente o que Deus nos ensinou. Então, o pecado vai ser comum. Ele vai entrar em nossas vidas e vai ficar. Aquilo que antes para nós parecia errado, hoje, aos pouquinhos, tipo assim, tem nada a ver, é bobagem. Aí aos pouquinhos vai aceitando e um pecado vai trazendo outros pecados. Então vai aumentando cada vez mais. Um abismo puxa outro abismo. Então a vigilância tem que ser constante. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala daquele jovem rico, né? Que falou com Jesus e falou que ele fazia tudo, né? Seguia todos os mandamentos. Aí, só que Jesus, vendo o coração dele, sabia que ele dependia totalmente do dinheiro dele. Ele procurava até obedecer os mandamentos de Deus, mas ele não tinha dependência do Senhor. Ele não amava o Senhor o suficiente para obedecer ao Senhor em tudo que ele disser. Depender do Senhor totalmente. Então, aí Jesus Cristo pediu para ele vender, não porque não pudesse ter bens, é porque aquele jovem estava 100% apegado ao bem material. Ou seja, ele deixou o dinheiro entrar na vida dele de tal forma que o dinheiro era a base dele, era a rocha dele, o que ele confiava para viver era no dinheiro.
E Deus pede para a gente confiar nele. Então, se a gente confia em Deus, a gente vai viver o que ele manda. Se a gente vive o que ele manda, a gente não vai deixar as coisas do mundo entrar em nossa vida, dominar o nosso coração a ponto, se Deus falar, deixa tal coisa de lado, aquilo doer tanto na gente que a gente assim, ai, será que eu deixo? E chegar no nível de ficar pensando, escolho Deus ou escolho aquilo? Se houver dúvida para escolher, isso é um sinal de alerta, isso é um perigo. Porque se Deus pedir, ó, deixa isso e venha comigo, você não tem nem que pensar duas vezes. Deixa aquilo. Porque se Deus pediu para deixar aquilo, é porque aquilo está tomando uma proporção muito grande na sua vida. Está dominando o teu coração. Está sendo um perigo, está sendo um alerta. Então Deus não vai pedir para você se afastar de algo que você gosta, simplesmente porque Ele quer o teu mal. Não, é porque aquilo está crescendo, aquilo está te dominando. Então Ele pede para afastar. Então, a gente tem que estar ali atento ao que o Senhor diz, atento ao que a gente está convivendo, atento ao que está acontecendo ao nosso redor, para que isso não nos domine, para que isso não nos influencie. Porque quem tem que influenciar a nossa vida é Deus. Quem nós temos que seguir é Jesus Cristo. Então, nós temos que ouvir o que o Espírito Santo diz, para seguirmos sempre obedientes e não cairmos no mesmo erro que a esposa de Ló, que olhou tanto para trás, porque estava tão apegada, que se transformou numa estátua de sal. Hoje, analisando a vida de vocês, vocês são essa estátua de sal? Vocês estão olhando para o passado, para aquilo que vocês deixaram quando começaram a seguir Cristo? Porque seguir Cristo tem um custo, sim. Não é seguir Cristo do mesmo jeito que você era antes. Você tem que ter transformação, você tem que abandonar o seu passado, deixar de ser quem você era. Se você mentia, você vai deixar de mentir. Se você roubava, você vai deixar de roubar. Se o dinheiro dominava o teu coração a ponto de você fazer qualquer coisa por dinheiro, você vai deixar de fazer isso. Você vai seguir o que o Espírito Santo diz, você vai obedecer ao Senhor e vai deixar isso para trás. E então, vocês ainda estão apegados à vida antiga? Vocês estão olhando para trás como a esposa de Ló, virando uma estátua de sal? Ou vocês realmente abandonaram os seus pecados? E não existe pecadinho, pecadão, tem que abandonar todos os pecados. É lógico que no dia a dia a gente não é santo, a gente vai cometer equívocos, a gente vai cometer erros, mas quando a gente analisar e ver que cometeu um pecado, a gente vai se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, porque você não fez aquilo proposital. Aquilo não era desejo do seu coração de estar fazendo para ofender ao Senhor, foi um equívoco. Então, analisem, vejam o que vocês têm dentro de vocês que vocês não conseguiram largar, que está tomando conta do coração de vocês, que está no lugar do nosso Senhor. Porque isso é sério, isso é importante. Deus em primeiro lugar. Depois as outras coisas Ele vai acrescentando. Mas não podemos permitir que as bênçãos do Senhor tome conta do nosso coração. Não podemos permitir que o nosso passado tome conta do nosso coração a ponto da gente querer ter o passado, voltar à vida antiga e deixar Deus. Porque Deus é tudo. A partir do momento que a gente tem Deus, que a gente deixa Ele nos transformar, nós somos verdadeiramente novas criaturas. E a paz começa a reinar em nossas vidas. Então analisem a vida de vocês, gente. Corram enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto ainda conseguimos achá-lo. Deus abençoe vocês.